E enquanto estava a reitora agora falando, eu cutucava a Robson. Não, mas esse projeto já existia, estava na gaveta. Esse outro existia, estava na gaveta. Significa que a universidade, a nossa universidade, tinha latente todas essas ideias, programas e projetos. E quando o Paulo começou a falar da UFRB, ele disse, olha, essa ideia tinha mais de 12 anos que já existia e a proposta foi trazida. A surpresa é que como é que não se fez a mudança antes. E também agradecer a Paula as carinhosas menções, mas realmente eu fiquei muito feliz de conhecer Paulo, porque foi o primeiro agrônomo que estuda Nietzsche que eu conhecia. Achei que essa distinção, essa diferença ia dar muitos frutos e de fato deu. E estamos aí com a UFRB liderando esse plano da inclusão social na Universidade Brasileira. Bom, o que eu proponho fazer é 3 coisas. Marcar o debate sobre o modelo institucional que prevalece na Universidade Brasileira, por meio de alguns conceitos fundamentais, basicamente a partir de uma discussão sobre esse contexto. Em segundo lugar, eu vou tentar, muito brevemente, fazer uma síntese crítica do processo histórico de construção do nosso sistema de educação superior. E, é claro, focalizando um elemento que nos distingue, que temos uma universidade não universitária, predominantemente no Brasil. O terceiro ponto, eu vou buscar avaliar uma série de contradições e distanciamentos entre atos e intenções, uma certa retórica que existe no nosso país, e buscando indicar com mais clareza alguns efeitos perversos do sistema educacional no Brasil, onde a universidade é protagonista e sabe disso, e pouco faz para mudar essa construção bastante distanciadora da sociedade. E por último, aí eu não sei se o tempo vai dar, a gente conversar um pouco sobre a perversão institucional desse sistema e sua compreensão, sua explicação. Bom, o contexto que temos que discutir um pouco, que é a base disso tudo, é que, do ponto de vista do plano epistemológico, temos uma mudança muito radical no mundo. O espaço-tempo não significa a mesma coisa, mas muita compressão. Por exemplo, muitos de vocês, nesse momento, estão hiperconectados, podem estar ligados a realidades totalmente distintas dessa realidade física que estamos. Limites e barreiras estão sendo rompidas a todo momento. A questão do multiculturalismo aparece com mais força, era mais reprimido, talvez menos visível anteriormente. Uma diversidade epistemológica, respeito a mais saberes, mas também visibilidade de mais saberes, e uma superação dos modelos disciplinares de organização do conhecimento, de diferentes maneiras, fazendo com que o mundo seja muito mais conectado e colorido e diverso do que antes isso parecia. Tem um contexto político e econômico, que é suporte desse contexto epistemológico. Um processo de globalização, ou de mundialização, como gostam de chamar os franceses, onde a tecnologia é central, cada vez mais o trabalho é desprofissionalizado, ciclos de instabilidade econômica e social mais fortes, mais agudos e mais profundos também. Uma revalorização muito recente do Estado-nação. Essa análise eu não poderia ter feito há 3 anos, mas nesse momento a gente pode dizer que o Estado-nação é revalorizado. E o conceito de política pública reassume o protagonismo na construção desse contexto. No Brasil, nós temos uma conjuntura política ainda de reconstrução do Estado. De reconstrução do Estado.
onde tem um debate inconcluso, público versus privado, que herdamos do modo como a Constituição de 88 estruturou como um certo pacto social no Brasil. O Brasil, formalmente e juridicamente, só tem Estado e mercado. Nós não temos sociedade, do ponto de vista do plano legal. Tudo que não é estatal é privado. Portanto, a discussão do que é público e do que é privado tem um debate que ainda não se concluiu. Há uma grande retórica sobre intersetorialidade, mas os setores do Estado não são permeáveis, não se vinculam. As políticas sociais finalmente começaram a se expandir. A gente tem até data para isso, mas é uma situação tardia. Essas reformas são prometidas, mas tem muito compromisso e elas não saem. E pelo menos uma delas eu vou assinalar como muito importante. E eu acho que estamos passando por um retrocesso ideológico, do ponto de vista de pensar um Estado democrático e progressista. Agora, a conjuntura social brasileira está muito vinculada a um desenvolvimento econômico sustentável. Nesse momento não é tão intenso como pareceu que seria, mas a política externa bastante soberana. Esse desenvolvimento econômico não tem prevalência tecnológica. Eu creio que somos um dos países que mais contribuem com economias estrangeiras em termos de royalties e direitos de propriedade intelectual. Enormes desafios ambientais estamos passando. O mundo do trabalho, continuamos campeões de acidentes do trabalho. E temos um paradoxo, uma marcante redução de desigualdade econômica com um aumento de iniquidades sociais. Vou ilustrar isso. Aqui é o coeficiente Gini, que vocês certamente conhecem, mede numa escala de 0 a 100 ou de 0 a 1, a desigualdade de renda. Estivemos em patamares os mais elevados do mundo, em torno de 60 ou ponto 60, por muitos anos, por décadas. Em 2001, a partir de 2002, é o descenso um dos mais fortes na história. Eu atualizei esse dado do IPEA com ano a ano, mesmo com a crise econômica internacional de 2008-2009, nós mantivemos a redução do Gini. Quer dizer, o Brasil está se tornando, de um modo muito claro e direto, cada vez mais equitativo economicamente. O nosso Gini atualmente é 0,524. Aqui é a comparação com outros países, aqui Estados Unidos, Canadá. Vejam o Canadá, níveis do Gini de concentração de renda baixíssima, Estados Unidos com renda muito mais concentrada, crescente, e o Brasil com o descenso que eu mencionei. Aqui é o México com alguns dados incompletos. A atualização, e aqui a atualização dos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam crescendo o Gini, a concentração de renda, e o Canadá estabiliza. Esse crescimento dos Estados Unidos, nós ultrapassaremos o Gini norte-americano em 6 anos, se eles continuam crescendo deles e nós diminuindo o nosso na mesma taxa. Estamos já em 52, eles já estão em 46. Agora, eu tenho duas teses a propor para entender essa questão da contribuição da universidade no desenvolvimento social, sobre a responsabilidade social do Estado brasileiro. A primeira é essa: o Estado brasileiro não cumpre sua responsabilidade de Estado, de garantir à sociedade serviços públicos de qualidade, com acesso universal e equidade. E o corolário ou desdobramento dessa tese, uma segunda tese sobre a responsabilidade do Estado nas políticas públicas de educação, é que, além de não garantir serviços públicos de qualidade no campo da educação, o Estado brasileiro é promotor de iniquidade social. O que faz com que o aumento da equidade, do ponto de vista econômico, está se obtendo, está tendo um grande sucesso em desconcentração de renda,
as instituições educacionais brasileiras estão aprofundando a desigualdade social. Por quê? A base fundamental do entendimento desse mecanismo são as iniquidades do sistema tributário brasileiro. É regressivo, isso é impressionante. Isso é dado oficial, IPEA. As pessoas que ganham até 2 salários mínimos, quase metade da renda é despedida em tributos. E as pessoas que ganham acima de 20 salários mínimos, de 30 salários mínimos, apenas 26% da renda vai em tributos. O retorno social é muito baixo em relação à carga tributária. A carga tributária é 35% da renda nacional, apenas 10% retorna à sociedade, sob a forma de investimentos. O Pacto Federativo contribui para que essa desigualdade seja acentuada regionalmente. Quer dizer, o município mais pobre, da região mais pobre do Brasil, tem um distanciamento brutal em termos de carga tributária e pouco retorno. Se esses 10% de retorno uma média, os municípios pobres têm um retorno menor ainda. E também há uma ausência completa de cidadania tributária. Esse dado de que a taxação de alimentos, que são prescindíveis para a sobrevivência dos sujeitos, e aflige os mais pobres, chega a 35,5% do produto em médio. O padrão internacional varia de 7% a 8%. Então nós temos um sistema tributário regressivo, e esse sistema tributário ele é alimentado, consolidado e confirmado por um modelo político que reproduz a dominação. É praticamente impossível se discutir reforma tributária no Congresso Nacional, porque cada segmento ali representado ganha com o sistema. E a população, em geral, que perde com o sistema muito, não tem uma representação consciente disso. Esse sistema tributário, eu vou demonstrar que ele produz uma perversão social na educação, que, por sua vez, reforça o modelo político reprodutor de dominação. E daí resulta um acirramento, um aprofundamento das desigualdades sociais, independente do fato de que, do ponto de vista econômico, senso estrito, o Gini brasileiro está num processo de avanço, e até rápido nesse sentido. Então, o mecanismo pelo qual a educação produz efeitos perversos, fundamentalmente, é que a minoria social brasileira ganha incentivos fiscais de toda a ordem, por isso que a carga tributária é menor do que do conjunto da população. E parte disso permite, por renúncia tributária, que essa minoria social tenha acesso a um ensino médio privado de melhor qualidade. De melhor qualidade porque é submetido a um controle de mercado de compradores. Quer dizer, as pessoas pagam mais para ter uma educação de melhor qualidade, mas que garanta à futura geração dessa minoria o acesso às universidades públicas, que são de melhor qualidade e o ensino é gratuito. É claro que o egresso de uma universidade dessa natureza, e a entrada nessa universidade se deu por causa dessa preparação, né, eles terão maior renda, maior empregabilidade, mais capital político e mais valor social, o que fecha o ciclo dessa reprodução. Foi falado, a professora Dória mencionou, eu vou retomar a ideia do Bourdieu da reprodução. Este é o ciclo que a gente pode chamar de reprodução dominante, em que essa minoria social, que antes eu interpretava, e cheguei a dizer muitas vezes, que isso é muito injusto. Por quê? Porque essa minoria social compra dos seus meios, que já são de maior posição de vantagem, né, compra uma probabilidade maior de acesso a um organismo público. Quando eu tive contato com aqueles dados do IPEA, a injustiça me pareceu maior ainda, porque essa compra não é do próprio bolso totalmente, é subsidiado.
É uma compra subsidiada. E é subsidiada pelo Estado. Só que o Estado é financiado pela maioria pobre. Tem muito mais gente pagando mais imposto indireto no Brasil de classe trabalhadora do que de classe proprietária, proporcionalmente. Aí o Estado brasileiro é financiado pela maioria pobre. E mais ainda, porque os impostos que são deduzidos de salário, eles são deduzidos na folha, onde não tem sonegação, onde não tem saída contábil. Né? E aí essa maioria pobre financia o Estado. E do Estado recebe um ensino público de baixa qualidade, que permite para aqueles que sobrevivem a esse verdadeiro massacre, que é um massacre intelectual, que de fato ocorre, né? Acesso ao ensino superior de menor qualidade relativa, tem exceções, evidentemente, mas em geral de menor qualidade, pago. E mesmo com esse acesso, os egressos terão menor renda relativa, mais desemprego, mais exclusão social e, por sua vez, continuarão mantendo essa maioria pobre. Esse é o ciclo que a gente pode dizer da reprodução dominada. Um integra o outro, se explica um pelo outro. É claro que políticas públicas interferem nesse processo. Por exemplo, o ProUni. O ProUni de alguma forma, traz para o Estado, através de uma renúncia fiscal, né, traz para o Estado uma forma de ressarcir, ou pelo menos de se encarregar desse pagamento. E as cotas são também uma forma de fazer com que esses dois ciclos topicamente se articulem. Mas a estrutura não é mudada. ProUni, ReUni e cotas fazem com que esses dois ciclos continuem atuando. Não tem reforma política, não tem reforma tributária, não tem reforma fiscal e não tem reforma social mais ampla. E a universidade fortalece esse modelo e, ao contrário, reafirma e articula com muita força esse modelo pelo fato do nosso modelo de universidade que sobrevive é um modelo bonapartista, vocacional, profissionalista, não é profissionalizante, é profissionalista. Né? E aí, isso é claro que 1000 anos de história eu não vou sintetizar, mas só para dizer que a universidade como instituição tem uma origem, pelo menos no mundo ocidental, pouco depois do século XI, por aí, tem uma grande crise no século XVI, e essa crise tem uma primeira resposta política na Revolução Francesa, e daí vem que eu vou... Hã? Ah, tá. Vocês não estavam ouvindo? Eu acho que estavam. Bom, então vamos começar daqui, do século XI. Tá. Eu mencionava isso. Essa universidade medieval tem grandes alterações no século XVI. Agora, do século XVII ao XVIII, sofre uma grande crise, deixa de ser instituição de vanguarda no mundo, passa a ser a instituição mais conservadora na história, e a solução política para essa grande crise, que é a Revolução Francesa, introduz, pela reforma Cabanil, um regime de formação que a gente pode dizer linear. E aí, aquilo tudo que estava se falando da Universidade Francesa, a Universidade Francesa não é uma universidade, no sentido pleno, é um conjunto de faculdades, com função fundamentalmente vocacional, de formar profissões. Essa universidade foi montada em um projeto de engenharia social com esses grandes nomes. O central deles é o Pierre-Jean-Georges Cabanil. Esse projeto tem alguns elementos, mas dois elementos desse projeto têm uma repercussão social tão grande que até hoje o Brasil herda e sofre essa repercussão social. Um deles é a obrigatoriedade do diploma como certificação profissional, mas mais ainda, no Brasil,
O diploma é um atestador habilitador de formação profissional. E o segundo é a autonomia das faculdades e escolas em relação a universidades e academias. De fato, a Assembleia Nacional Constituinte extingue a Universidade da França. Essa reforma Cavani implanta um racionalismo cartesiano, o que hoje a gente se queixa, mas é uma pedagogia analítica, que é aquela que ensina pela fragmentação, né? Tem uma apologia da filosofia, um paradigma disciplinar muito forte, e o dispositivo principal são as faculdades. Napoleão aproveita essa reforma e o seu decreto de 1808 reorganiza o ensino, o que eles chamavam de instrução pública na França, né? Em pequenas escolas, liceus centrais, liceus de artes e ofícios, escolas normais, politécnicas, grandes escolas, faculdades, e não tem universidade. A universidade, eles pensavam, representava a aristocracia que já estava supressa ou extinta socialmente. O nome universidade retorna como todo o sistema, se chamava Universidade Imperial. Era todo esse sistema, era o nome de universidade, a instituição pública universal. Essa é uma brincadeira que eu fiz. Aqui é o Salão Nobre da Universidade Federal da Bahia. Vejam como Napoleão se encaixa lindamente nesse ambiente, né? No Brasil, essa estrutura tem repercussões. De fato, nós tivemos a educação superior ainda no século XVI, mas os alunos tinham que ir a Coimbra para defender suas teses, mas começaram a estudar teologia aqui. O de 1808, que a reitora menciona, nos 200 anos, é trazer para cá a Coimbra da Reforma Pombal, e não foram ainda faculdades, era um colégio médico-cirúrgico, que foi implantado, militar, inclusive, aqui em Salvador e no Rio. O que aconteceu na década de 1830 foi a Reforma Cavani, que foi trazida, se implantaram faculdades de Direito e de Medicina com missões francesas, né? As escolas politécnicas de Minas e na Bahia a Escola Agrícola, que é a antecessora da nossa UFRB, se implanta também com um modelo de escola politécnica derivado da Reforma Cavani. As universidades de São Paulo e as universidades federais e a própria reforma de 68 tem também esse DNA diretamente ligado à reforma Cavani. O curioso desse modelo é que dois nomes podem ser responsabilizados como grandes ideólogos da universidade brasileira. O Fernando de Azevedo, que também foi o principal líder do manifesto dos pioneiros da universidade, da Escola Nova, né? Mas ele também é o que pensou a USP. E Pedro Calmon, que foi o formulador das exposições de motivos, que em 1946 justificou as universidades federais. Aqui ele está em boa companhia, né? Carlos Lacerda. Bom, os problemas que a gente herdou: uma universidade elitista, conservadora, anacrônica, jogada muito no passado, e pouco comprometida com a formação na cultura. Eu trouxe uma metáfora para a gente entender o que é que terminamos herdando. Vejam os bloquinhos em azul: componentes específicos de formação profissional e componentes necessários de formação geral, e os específicos por área, por grandes áreas. Aí a universidade brasileira é assim: os cursos, eles são definidos antes. O aluno precisa escolher que curso ele vai entrar, que faculdade ele vai entrar. E dentro da faculdade, que segmentação de curso ele tem que definir. Antes, entra. Cada escola tem seu curso, com exceções, pouco cruzamento, pouco atravessamento. Mesmo as formações gerais são específicas. As formações das áreas, também, cada curso define sua formação de área. Algumas exceções, por exemplo,
Nas engenharias, as matemáticas são dadas mais ou menos consolidadas, as físicas também, mas esse dado da escolha prévia e dos cursos pré-definidos. Há uma procura muito grande e crescente, e nesse momento no Brasil a procura é imensa, A velocidade de crescimento da demanda por educação superior equivale a um tsunami que ainda não chegou aqui, que ainda não bateu as portas da universidade. Aqui é só para representar um bocado de gente, alguns poucos vão entrar em um curso, que é curso mesmo, que é uma linha, onde no primeiro semestre você tem exatamente o que você vai ter que cursar no final. E a entrada é regulada por o que chama vestibular, um exame, mesmo substituído agora por um exame nacional chamado Enem. E aí um colega, o Márcio Carvalho, que é o coordenador do bacharelado interdisciplinar em Barreiras, ele concebeu uma metáfora, que é a do funil. Todo mundo sabe o que é um funil, né? Não. Funil é um dispositivo para coletar líquido e colocar dentro de uma garrafa. Ele tem uma boca mais ampla e um bico. Se você põe o funil numa torneira, você pode encher uma garrafa sem perder uma gota de líquido. E nós utilizamos um funil. Só que ao contrário, botamos na torneira o bico do funil. Isso faz com que o líquido, o máximo, seja perdido e pouco seja aproveitado. É claro que, para um processo de uma instituição para a exclusão social, esse funil usado de modo invertido é perfeito, porque exclui o máximo e deixa apenas algumas gotas entrar. E isso encaixa a universidade nessa dinâmica de desigualdade social, deformando a força de trabalho. Não só deformando, especificando que a força de trabalho é definida também por um recorte social. Certas profissões são para certos segmentos da sociedade e outras para outros segmentos da sociedade. E aí eu acho que a ideia da reprodução se aplica, né? Que é essa proposição que já foi mencionada pela nossa reitora. E aí temos o argumento que a cultura institucional na educação superior brasileira, o próprio modelo promove exclusão, que é socialmente determinada, fomenta a segregação, suposta como meritocrática, facilita a evasão e fracasso. A hipótese que a gente trabalha aqui, o modelo que temos de universidade, ele é feito para maior evasão e para produzir fracasso em segmentos seletivos, né? São efeitos perversos. E essa é a pergunta, se essa universidade está preparada para a nossa conjuntura, porque se demanda dela esse perfil de sujeitos, né? E o que ela responde é dúvidas, né? E nós podemos pensar que tudo isso pode ser concebido, né, como eu não diria um defeito, porque não é correto se dizer defeito, mas como parte da funcionalidade dessa estrutura de formação na nossa estrutura social. Ela é muito orgânica. E é por isso que é tão difícil de mudar. Eu estou aqui com um sinalzinho de 5 minutos, mas muito largos. Tá bom. Como eu vi que todos estenderam o seu tempo, eu reivindico mais 5 minutos além disso. Tá. Essa é a figura Anísio Teixeira, que foi mencionada. A professora Nádia mencionou. Aqui é Anísio com Gilberto Freire, Jorge Amado. E aqui é Anísio Teixeira com Darcy Ribeiro, inaugurando uma instituição que representava aquela esperança da segunda tese, né? Em 21 de abril de 1960, a comissão presidida por Anísio, o relator Darcy Ribeiro, apresentou ao Congresso Nacional o projeto de lei que instituiu a Universidade de Brasília. O aluno que vem do curso médio não ingressa diretamente nos cursos superiores profissionais.
obtém preparação científica e cultural em institutos de pesquisa e ensino. Busca, mediante a opção, conhecimentos básicos indispensáveis ao curso profissional que é visto prosseguir depois dessa formação. E esse é o modelo original da UNB. Ninguém entrava direto no curso profissional. Entrava num que eles chamavam de ciclo básico, em institutos centrais, mais um ano. Aqui está escrito bacharelado, vocês não estão vendo. Isso aqui é uma cópia do original. E só depois entrava nas graduações. Esse modelo subverte, ou pelo menos corrige, essa estrutura, porque reposiciona os conteúdos e, fundamentalmente, define a formação pela saída e não pela entrada. E faz com que os conteúdos de formação geral se organizem no início da formação, os das áreas específicas no intermédio e as formações específicas só na finalização do processo. Isso permite uma formação geral comum e cada área tem sua formação. Isso aqui é o conceito do bacharelado interdisciplinar, que é o primeiro ciclo, e já foi adotado em nossa universidade desde 2008, sendo o segundo ciclo a formação profissional. Atualmente, aqui na UFBA, 1.600 dos 8.000 alunos não entram direto nos cursos de profissão. É claro que as faculdades resistem, as escolas e os institutos tradicionais também resistem, mas a cada ano são 1 milhar de jovens que estão entrando já nos cursos profissionais. Esse modelo inverte e faz com que a formação geral, que está no início, e a formação em grande área, por exemplo, em saúde, o funil é posto no modelo correto, quer dizer, no modelo que é capaz de trazer mais sujeitos para o processo de formação. Só que são vários funis, né? E as áreas também elas não são estanques. O aluno pode entrar numa área e passar para outra, e ter formações que combinam nas saídas diferentes formatos curriculares, né? Onde as decisões de carreira profissional não precisa ser tomada antes, é tomada durante, no percurso. O modelo está, como eu disse, já em curso e tem essa estrutura conceitual. E aqui é o desafio, que esse modelo precisa ser posto em larga escala. Porque se fizermos experimentalmente, a instituição é capaz de cooptar, acolher como exótico. E até mostrar para vocês, visitantes, por exemplo, aqui, olha aqui, temos um bom bacharelado interdisciplinar, mas o resto da estrutura permanece naquele modelo. E aí, o desafio agora é radicalizar esse sistema, passar do experimento ao modelo, e é isso que eu vou... Agora eu vou usar 3 minutos só. Porque 3 minutos. Porque eu vou mostrar, e foi isso que eu tive que acrescentar depois que algumas pessoas mencionaram, né, inclusive Paulo, né, aí, o projeto que eu estou trabalhando nesse momento, que é organizar essa Universidade Federal do Sul da Bahia. Eu não vou dar muito detalhe, mas apenas a estrutura. O bacharelado interdisciplinar, com a entrada direta, ele terá uma segunda entrada, em que os alunos que estão nos municípios de pequeno porte da região poderão entrar na universidade sem sair do seu local de residência, através de colégios universitários, usando apenas o Enem. E essa entrada sendo exclusiva para os alunos da rede pública, daquele município dos consórcios municipais. E no primeiro ciclo, 3 saídas: o bacharelado, a formação tecnológica em convênio com os institutos federais e licenciaturas interdisciplinares, que também o Nildo mencionou como um elemento desse projeto. Sendo isso tudo primeiro ciclo para uma formação profissional específica. E após a graduação, podendo os alunos de primeiro ciclo conseguirem e forem selecionados, eles podem ultrapassar a formação profissional. Então, no sul da Bahia, serão 3 níveis, colégios universitários. Volta um pouquinho, professor, do esquema dele, por favor.
Eu não preciso ter pressa. Assim. Tá bem, mas aqui talvez o que ainda possa ser interessante assinalar é que o terceiro ciclo são mestrados e doutorados com um viés profissional, nesse caso, remetido para o terceiro ciclo também. Tá? Bom, o primeiro nível são os colégios universitários, institutos de humanidades, artes e ciências, que são unidades para acolhimento e formação na formação geral dos bacharelados interdisciplinares e centros de formação profissional e acadêmica. Essa instituição não terá faculdades, não terá departamentos. A sua estrutura organizacional será os colégios universitários, coordenados pelos Institutos de Humanidades, Artes e Ciências, em interface com centros de formação. Teremos 3 campi, um em Itabuna, outro em Porto Seguro e o terceiro em Teixeira de Freitas. São 3 centros regionais na região sul do estado. Em Itabuna, Ciência, Tecnologia, Informação e Comunicação e Artes, 2 centros de formação. Um IAC, um Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, e sua rede de colégios universitários. Em Porto Seguro, Ciências Urbanas e Sociais e Ambientais, o seu IAC e mais a rede. E em Teixeira, Saúde. E aí, tudo isso sendo incorporado no backbone da Rede Nacional de Pesquisa, que está passando exatamente pela BR-101, fazendo com que os centros todos e seus colégios universitários tenham participação aberta ou tempo real em rede digital de muito alta velocidade. De modo que o aluno, por exemplo, que aqui em Ubaitaba, que é uma cidade menor, mas no norte, ele entra na universidade permanecendo em Ubaitaba, porque haverá um colégio universitário em Ubaitaba. Só que ele conclui o seu primeiro ciclo em Itabuna, mas já escolhendo a grande área. Ao fazer isso, ele pode, se escolheu a grande área, Ciência, Tecnologia e Informação para as engenharias, ou Comunicação e Arte, ele não precisa sair de Itabuna. Mas se a sua escolha foi, por exemplo, Humanidades ou Ambientais, ele poderá se deslocar só na parte final do seu, para cumprir aqueles componentes azulzinhos para o centro respectivo, de Humanas Sociais ou Ambientais. Ou, se quiser saúde, virá para Teixeira de Freitas, porque aqui é onde tem o Centro de Formação em Ciências da Saúde. 4 bacharelados interdisciplinares estarão nos 3 centros, nos 3 campos: Artes, Humanidades, Ciência, Tecnologia ou Saúde. De modo que, pelo menos 2/3 do curso, ele pode fazer sem chegar no centro de formação específica. E aí, cada local desse centraliza uma rede de colégios universitários. De modo, por exemplo, que se o aluno de Nova Viçosa, que entra na universidade pelo colégio universitário, sem sair de Nova Viçosa, vai para Teixeira de Freitas só para concluir o bacharelado interdisciplinar ou a licenciatura interdisciplinar, ele só irá para Itabuna, se quiser fazer engenharia, para os 2 anos finais do curso, que é a parte que é exclusiva e específica das engenharias. Esse é o modelo que Nildo estava falando, o Paulo Gabriel também mencionou. E a principal referência, os principais eixos conceituais, é a tese de Boaventura, que a universidade pode transformar a sociedade, confirmando sua missão de promotora de universidade, fomentadora da ecologia dos saberes e formadora do que ele chamou aqui na nossa universidade, numa das aulas inaugurais, de rebeldes competentes. Isso significa que uma estrutura curricular que foi historicamente construída para essa instituição de exclusão, a gente está propondo que
reverter a sua funcionalidade para que ela se torne uma instituição de inclusão. É claro que será preciso mudar processos e, certamente, aí é que é o grande desafio, a mudança de cultura. Porque toda vez que eu apresento esse conjunto de ideias, aí sempre alguém pergunta assim, muito bom, mas quem vai fazer? Aí, nessa discussão da questão, eu estou finalizando, da questão da cultura, a gente tem que ultrapassar essa construção de uma identidade exclusiva dentro da instituição universitária, porque essa aliena o sujeito do complexo social de sua origem, ultrapassar uma ideia de pertinência, que é muito ambígua, com articulação, organicidade, para cultivar uma noção de pertencimento. Porque essa é uma noção que é capaz de construir solidariedade e não competição, construir inclusão e não separação. Né? É claro que esses conceitos todos, o fundamental é essa busca de equidade na instituição. E aí é só uma citação para concluir, do Bartan Gregorian: educação superior não existe apenas para prover um caminho pavimentado em ouro para as elites das nações. E a Universidade Brasileira tem até agora, infelizmente, sido essa instituição.